Em reunião na semana passada, o Tribunal de Contas do Estado liberou o governo do Rio para fazer a licitação da concessão do Maracanã. Para isso, foram estabelecidos parâmetros financeiros de receitas e investimentos. Flamengo e Fluminense, atuais gestores, já fazem os cálculos de seu plano para administrar o estádio. Haverá a concorrência já declarada do Vasco e W Torre pela concessão do Maracanã. A regra final da licitação ainda não tem prazo para ser publicada. O Flamengo estabeleceu como prioridade o trabalho para obter a concessão definitiva do estádio. Houve conversas na diretoria no início da semana sobre o assunto. Com esse objetivo, foi contratada uma consultoria para ajudar a dupla Fla-Flu a atender às demandas da licitação. E já foi traçado o esboço de como funcionará a sociedade com o Fluminense. Haverá uma SP, Sociedade de Propósito Específico, com os dois como sócios. Mas como funcionaria o estádio com uma gestão de Flamengo e Fluminense? Quanto teria de ser investido no estádio? Quais seriam as receitas? Quanto ganharia o Estado? Receitas. O voto do TCE revela a previsão de receitas para o estádio. São 61,9 milhões de reais por ano em itens como camarotes, aluguel, shows, 2 grandes no ano, tour de visitação e aluguéis para jogos, inclusive dos 2 times. A venda de camarote, com 37 milhões de reais, e serviços de hospitalidade são os principais itens. O cálculo bate com os números da atual gestão do Maracanã. A dupla Fla-Flu entende que é possível aumentar essa arrecadação com uma concessão definitiva. Na planilha, não estão incluídas receitas de patrocínio. Há receitas relacionadas a patrocínios com placas no anel superior, no campo pertencem aos clubes exclusivamente, comidas e bebidas. Os clubes não ficarão com a receita bruta porque têm de pagar a manutenção do estádio. A gestão do Maracanã entende que as receitas são suficientes para quitar as despesas de manutenção da arena. O balanço do Flamengo registra a receita com estádio. Investimento. Pelos termos do voto do TCE, foi mantido o total de investimento de 163 milhões de reais no Maracanã durante o período de 20 anos de concessão. Esse dinheiro será usado para reparos e modernizações, sendo o maior gasto com a cobertura do estádio, que terá de ser refeita aos poucos. Esse seria o investimento obrigatório. A dupla Fla-Flu calcula, na realidade, um investimento maior do que esse, 200 milhões de reais. O número foi publicado pelo blog no final do ano passado, e continua a ser a estimativa dos dois clubes. Há melhorias que a atual gestão do Maracanã entende serem necessárias que não estão nos gastos obrigatórios. Entre elas, há empreendimentos para aumento de receita, e incrementos no acesso ao estádio. Dinheiro para o Estado. A outorga estabelecida como mínima para a concessão é de 6,1 milhões de reais por ano. Obviamente, propostas mais altas podem ser feitas para vencer a licitação. Pela regra determinada pelo TCE, 5% dessa receita bruta tem de ser repassada ao Estado. Anteriormente, percentual incidia sobre a receita líquida. Ou seja, o governo receberia 3 milhões de reais pelo menos por essa fatia da receita. Pelo cálculo do TCE, com esse valor de receita, e prazo de 20 anos, o contrato teria equilíbrio entre ganhos do concessionário, quem vencer a licitação, e do Estado. Por esses números, o governo do Estado terá pelo menos 12 milhões de reais por ano pelo Maracanã. Mas a estimativa de Flamengo e Fluminense é de que esse número será maior.